quarta-feira, bom dia. Hoje, dia 16 de agosto, estou aqui junto com a minha amiga Iane Baraúna. Bom dia. Hoje o deputado Josino Boabide não vai poder estar presente porque ele está com outro compromisso parlamentar. Nós não podemos deixar de cumprir essas regras, apresentar, né, a nossa agenda, né? Isso mesmo. E para começar o nosso dia, aí para você que escolheu dar esse teu tempinho, né, para o nosso programa, para poder conhecer um pouco mais sobre as nossas demandas, as demandas da população, da nossa comunidade linda, de Porto Velho, distritos, todo o estado de Rondônia, nós temos uma mensagem especial para você. Do Augusto Cury hoje, viu, Iane? Opa! Apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida e entender que não existem pessoas de sucesso ou de fracasso. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos e aquelas que desistem deles. Que mensagem especial e importante essa, né? Vale aí a reflexão. E hoje nós temos grandes autoridades aqui no nosso programa, hoje, né, Nani? O programa está recheado de grandes autoridades. E eu vou começar a chamar, apresentar para vocês aqui as três pessoas que vieram participar do programa com a gente, debater. E o nosso tema hoje vai ser reforma política. Então a gente tem o prazer de receber o desembargador Gilberto Barbosa. Pode vir. Tudo bem, doutor Gilberto? Seja bem-vindo. Muito prazer. Satisfação. Muito prazer. Vamos falar então sobre reforma política. E alguém como Gilberto Barbosa, desembargador do Tribunal de Justiça, não poderia ser melhor, né? Para poder nos ajudar a debater nesse tema, né? A ideia é trazer a nossa contribuição e esclarecer o público ouvinte desse programa sobre as reformas que pretende implementar o Congresso brasileiro. Isso mesmo. Agora nós vamos convidar... Seja bem-vindo, doutor Joaci. Doutor Joaci, um querido nosso, está sempre à disposição, sempre que a gente precisa. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Tenho o maior prazer de ter doutor Joaci Loura Júnior como meu advogado no parlamento. Olha! E hoje aqui engrandecendo o nosso programa, né? Porque também doutor Joaci Loura Júnior, ele foi... do Tribunal Regional Eleitoral, foi juiz e um tempo exerceu também a presidência, né, do Tribunal Regional Eleitoral. Isso é muito importante para a gente, para engrandecer esse tema. E vai falar também sobre direito eleitoral aqui conosco. Espero contribuir juntamente com o grande desembargador Gilberto Barbosa para que a gente possa trazer a importância desse tema que muita gente não tem dado, mas efetivamente vai mudar o quadro de escolha e pode mudar o quadro de escolha dos futuros candidatos. Espero contribuir, então, no dia de hoje. Seja muito bem-vindo, doutor Joaci. Pode ficar à vontade. Temos aqui também o presidente estadual do PMN, Valteir Queiroz. Isso mesmo. É um jovem representante da política. Seja bem-vindo, Valteir. Muito obrigada, Valteir, pela presença aqui no nosso programa, para engrandecer e também debater esse tema de grande relevância para a sociedade, né, rondoniense, para todo o público brasileiro, que é a proposta, né, do Congresso Nacional que diz respeito ao distritão, essa proposta de mudança. E hoje Valteir Queiroz, que é um conhecedor do assunto, está aqui hoje para debater com a gente também, com as autoridades aqui presentes. Bom dia, Ada. Bom dia, Iane. Bom dia, desembargador Gilberto, doutor Joaci. Bom dia, minha querida Candeias. Bom dia a toda a população do estado de Rondônia. Queremos também contribuir, viu, Ada, nesse tema tão debatido nas últimas semanas, que é essa reforma política, esse tema relacionado ao distritão. E queremos contribuir levando aí para a nossa população a nossa opinião e aquilo que tem acontecido também aí nos bastidores dessas discussões. Tá bom, muito obrigada. Pode sentar, fica à vontade. Sejam bem-vindos. Então, dia 10, acho que foi quinta-feira da semana passada, a Câmara Federal chegou com essa proposta do distritão. Desembargador, fale um pouco para a gente sobre isso. Olha, para falar sobre distritão, é preciso que se fale sobre o sistema eleitoral vigente, que é o sistema proporcional. No sistema proporcional vigente atualmente, a divisão das cadeiras do parlamento, seja o estadual, seja o municipal, é dividida proporcionalmente entre os partidos políticos que lançam seus candidatos. O que pretende o Congresso Nacional
alterar esse sistema de escolha proporcional para um processo de escolha majoritária, como ocorre hoje nas eleições para o chefe do Executivo e para o Senado Federal. Seria o mais bem votado, que seria o eleito pelo povo, Seria não é bem assim. Vamos falar, desembargador, de uma forma que a população entenda, bem claro. A forma é o seguinte: hoje, o eleitor, no sistema que está, ele vota no candidato A e elege, e pode eleger pelo sistema de proporção, candidatos até que ele não tenha votado. Nós conhecemos o que ficou famoso como o chamado efeito Tiririca, que um artista de repercussão, que tem uma projeção nacional, no estado de São Paulo, elegeu-se deputado federal e, com ele, trouxe mais alguns outros de legendas coligadas, e essa realidade não ocorreria no denominado distritão. Ou seja, no denominado distritão, que é o sistema que está aí para ser votado pelo Congresso, o eleitor vota no candidato A, no candidato B, no candidato C, e será eleito aquele que tiver efetivamente o maior número de votos. Mas, doutor Joaci, por exemplo, o quociente eleitoral não deveria ser respeitado também ele vem com essa proposta de respeitar o quociente eleitoral dentro dessa proposta do distritão? Pois bem, Ada, o distritão, ele, na verdade, ele muda completamente o quadro de escolha dos eleitos. Como o desembargador falou, e sendo aqui tentando ser o mais didático possível, o sistema hoje atual, de lista aberta pelo sistema proporcional, ele privilegia proporcionalmente aqueles partidos que tenham conseguido, através do quociente eleitoral, atingido o quociente eleitoral. E o que é isso? Quociente eleitoral se chega através do número de cadeiras em disputa dividido pelo número de votos válidos. E aí se chega àquele determinado quociente eleitoral. A cada vez que um partido político fizer aquele quociente, automaticamente ele coloca uma pessoa eleita, e aí, depois diminuindo, depois de certa quantidade, para entrar pelas médias, diminui um valor, e aí se coloca proporcionalmente aqueles outros partidos menores. A meu ver, a meu sentir, é um sistema em que proporcionalmente se aproveita as minorias, se aproveita os partidos menores para poder participar desse jogo político. O distritão, para que um partido pequeno, um partido que tenha vamos dizer assim, poucos filiados, enfim, para que um partido desse pudesse ter um representante, ele tinha que ter necessariamente uma pessoa de grande expressão, um Tiririca, um Enéas, um Clodovil, um Celso Russomano, para citar aqui exemplos lá do estado de São Paulo que foram aí arrastadores de outras candidaturas, né? Aqui em Rondônia a gente não vê esse efeito, vamos dizer, Tiririca, Enéas, Clodovil, porque geralmente aqui os deputados federais se elegem geralmente fazendo a junção, os deputados estaduais e os vereadores fazendo a junção dos votos. Mas basicamente é isso, aquilo que você disse. Quem vai ser eleito vai ser aquele que vai ter mais votos. É a mesma coisa de prefeito, governador e presidente e Senado Federal. Quem chegar na frente é que vai ser eleito. É porque a minha preocupação, quando eu falo sobre o quociente eleitoral, é porque a gente entende, bom, pelo menos eu compreendo, que aí a gente consegue ver a democracia, né? Quando várias pessoas se unem, né, e buscam essa representatividade com o maior número de pessoas possível, votando nessa coligação. Sim. Aí é quando a gente vê o princípio da democracia sendo respeitado. Nós estamos aqui com o presidente, que é do PMN, né, que é um partido considerado ainda pequeno, que está em evolução e que pode falar bem sobre isso. Como que ficaria o PMN nessa situação do distritão, Valteir? Na verdade, o PMN, não somente o PMN, como as demais siglas partidárias, que hoje não tem aí esses repasses numerosos do fundo partidário, aí que é contemplado com todas essas questões que estão aí nos bastidores desse tema, onde vale ressaltar a questão desses numerosos recursos que são repassados para essas siglas partidárias de expressão, como o PMDB, o PSDB. Então, nós sairíamos atrás até nesse momento de
captar esses candidatos, de levar uma proposta partidária sem ter, na verdade, aquilo que oferecer. Nós hoje, como um partido de média expressão aqui em Rondônia, nós temos uma proposta de uma viabilidade numa composição proporcional. Então, assim, no seu ponto de vista, isso para o PMN é positivo? Não, não só para o PMN, quanto para as demais siglas partidárias, né, consideradas de médio e pequeno porte. Se me permite uma colocação, eu vejo essa tentativa, você não pode chamar de reforma política que está se fazendo, isso é uma meia-sola. Na verdade, o que está por trás, na minha maneira de entender, dessa proposta de sistema eleitoral, de alteração do sistema eleitoral, é que partidos, melhor dizendo, alguns exercentes de poder que estão no exercício do mandato no parlamento, começam a perceber o desgaste de agremiações partidárias. Sim. O que ocorre com o sistema denominado distritão? O político, o candidato, se desgarra do partido. Isso enfraquece, na verdade, na minha maneira de entender, as agremiações partidárias. Então, o político, o candidato, ele não leva para a sua campanha o desgaste da sua legenda, como, por exemplo, o desgaste do Partido dos Trabalhadores, que é enorme hoje no cenário nacional. A gente pode dizer que é uma independência, então. Na verdade, é uma tentativa de passar por uma pinguela estreita sem respingo do desgaste do partido eleitoral. Agora, é preciso que se considere que todos os sistemas eleitorais, seja o voto proporcional, que é o que vige hoje, seja o distritão, seja o distrital, seja o distrital misto, todos os sistemas eleitorais têm suas vantagens e as suas desvantagens. Agora, penso eu que o distritão tem muito mais desvantagens do que vantagens. Como essa lista negra. Até porque, por se exemplo, fosse bom, seria usado em mais países pelo mundo. E até Verdade. onde se tem notícia, 4 países, e de não grande expressão, utilizam esse sistema eleitoral. Portanto, boa coisa não é. Isso é verdade. E essa lista que eu falei aqui, lista negra, não sei nem se é lista negra mesmo que a gente pode considerar, mas seria uma lista onde somente o representante do partido que teria conhecimento, né? Quais seriam os beneficiados, os políticos? São aqueles que estão eleitos? Como que seria isso? Como que você vê isso, Valteir? Na verdade, haveria muita desistência das personalidades políticas, líderes políticos que nós temos aí em todo o nosso estado de Rondônia e também em todo o nosso país, pelo fato do poder aquisitivo. É importante a gente ressaltar essa mudança para esse modelo do distritão, que isso beneficia quem é detentor de mandato. Né? Por exemplo, como um líder comunitário hoje que tem o seu trabalho em loco na sua base, poderia competir com uma celebridade, por exemplo, ou competir com, hoje, um deputado que está aí no exercício do seu 3º, 4º mandato. Então, vale a pena salientar que, nesse modelo, nós perderíamos a oportunidade dessa discussão em loco, dentro das próprias comunidades, né? Porque é um processo natural de entendermos que nós não iríamos ter a possibilidade, por exemplo, de competir com quem está há décadas dentro de um parlamento, pela sua estrutura já oferecida pelo próprio parlamento e também pelo seu poder aquisitivo que ele conseguiu aí angariar ao longo desses anos. Então, a nossa visão é inviável, né? Eu sempre costumo falar, Ada, que o problema não está no modelo político usado hoje no nosso país, né? Porque não é o modelo político que toma as decisões, né, de aceitar uma propina, de fazer um ato que vá ao desencontro, né, da necessidade do anseio da população. Né? Logicamente que eu sempre costumo comparar que o modelo político é como um software. A gente sempre precisa estar atualizando, porque é natural de haver mudanças. Mas eu não entendo, na real situação que o nosso país vive, que o problema para resolver essa situação, né, da corrupção no nosso país seja a mudança do modelo político em vigência. Doutor Joaci, a nova representatividade, então, ela está ameaçada nesse caso? Inclusive, vereadora Ada, algumas eu acompanho, faço pesquisas sobre
sistema eleitoral, enfim, sobre o direito eleitoral como um todo, e tenho acompanhado que pesquisas apontam que entre 70% a 75% hoje das pessoas querem renovação para os parlamentos ano que vem. E, obviamente, como o desembargador falou, o Valter acabou falando também, isso nada mais é, e eu vou dizer aqui o português muito claro, do que os políticos que lá estão, que muitos deles, inclusive, metidos em lista negras, como você falou, lista de corrupção, sendo investigados, estão desgastados politicamente. O que é que eles querem? Querem a manutenção dos seus cargos. E como eles são, na grande maioria, caciques políticos de grandes partidos políticos, que recebem pomposas doações do próprio partido, terão injetado dinheiro naturalmente para suas campanhas. E como eles já são conhecidos pela grande mídia ou pela mídia do Estado, fatalmente a possibilidade desse deputado federal ser eleito em detrimento daquele que não é conhecido é muito grande. Então, hoje nada mais é do que uma autopreservação. Esse distritão é uma falácia, esse distritão é um sistema eleitoral que não vigora em democracia nenhuma, democracia séria, que realmente leve em conta o sistema político eleitoral da sua república, não leva o distritão como sistema eleitoral. Então, nada mais é que a gente tem que realmente falar para o telespectador que isso que estão querendo implantar na Câmara dos Deputados é a continuidade daqueles políticos que hoje estão aí os magnatas, políticos de carreira, exatamente, os políticos de carreira. Agora, na Lava Jato. Um outro ponto que a gente tem que tocar é as outras alternativas, distrital, misto com lista fechada. Será que vai funcionar? Distrital puro, será que vai funcionar? O distrital, será que o sistema proporcional que hoje nós temos, com o fim da coligação, já não seria suficiente para o nosso sistema hoje? Porque o que acaba, e o que o desembargador falou com muita propriedade, o que acaba hoje deixando o eleitor confuso é que ele vota no A e elege o C ou o D. E ele não quer votar no A porque acha que a ideologia dele é totalmente contrária, ele não concorda com a posição daquela pessoa, mas por uma coligação partidária ele vota no C e acaba elegendo o A. Então isso é que eu acho que talvez tenha que ficar melhor explicado para a população, e a partir daí o eleitor, tendo noção da responsabilidade do seu voto, independentemente de legenda, vai fazer um melhor crivo da ideologia de cada candidato em relação ao que quer e o que pretende. Ainda para contribuir, o que eu acho mais grave, ou uma das coisas que mais pesa contra o distritão nesse momento, não fora o que já foi dito aqui, é o custo da campanha. É evidente que, no momento em que afasta o candidato da agremiação partidária, encarece o custo da eleição. Prova disso é que passa aí, ou se tenta passar, a SORRELFA, uma majoração do fundo partidário, é justamente para sobre isso. 3,6 bilhões. O que o senhor, como desembargador de Justiça, do Tribunal de Justiça, como representante do Judiciário, imagina ver essa situação de ter um financiamento público para campanhas eleitorais? Mas, veja bem, a democracia tem um preço. Não tem outra alternativa para custear a democracia. Não tem, de algum lugar tem que sair efetivamente o dinheiro para os, que se renove o parlamento, enfim. Agora, o que se precisa conceber é que esse custo da democracia seja visto no contexto econômico que vive o país. Hoje de manhã eu assisti a televisão e deu até vontade de chorar, porque eu sou servidor público e o cacete vem pesado em cima do servidor público. Ou seja, não tem aumento, nós mesmos, magistrados, estamos há 6 anos sem aumento, e outras carreiras, 6 anos sem aumento, e hoje se fala em corte disso, em corte daquilo, e contenção disso, e contenção daquilo, e reforma da Previdência, e mais não sei o quê, e aumento de impostos. Tudo isso é o preço que nós, brasileiros, estamos pagando pela incompetência de quem esteve no poder na última década. Agora, na hora de votar, na hora de se falar em custeio
das eleições do fundo partidário, aí o saco tem a boca grande. Então é preciso que haja aí uma coerência e uma razoabilidade com o contexto econômico que vive o país. Nós vamos dar um intervalo rapidinho e já a gente volta para continuar continuar com esse bate-papo bem legal sobre reforma política.